Fala consultor e consultora ambiental, sejam bem-vindos aqui à FU Ambiental. Eu sou o Cagini. Quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre supervisão ambiental de obras, mais especificamente sobre a ficha de registro de ocorrências ambientais. E o que é isso, uma ficha de registro de ocorrências ambientais? Quando você está fazendo uma supervisão ambiental de obras, nós nos deparamos com diversos problemas diferentes, diversos tipos de problemas diferentes numa obra. Sejam eles de processos erosivos, de assoreamento de solo, disposição inadequada de resíduos ou de contaminação de solo, enfim, são muitos os problemas que nós nos deparamos numa supervisão ambiental de obras. E nós, como consultores, nós temos que fazer esse levantamento, esse registro desse problema para apresentar tanto para o cliente quanto para a construtora, para o empreendedor, para quem está à frente, da construção, da execução dessas obras. Essa ficha, ela é um documento onde você coloca todas as informações importantes desse problema identificado, como localização, tipo, enfim, os impactos que podem causar, e apresenta para toda essa cadeia de responsabilidade, de responsáveis para que esse problema seja, então, encerrado e corrigido. Essa ficha, esse registro, ele tem que ter informações importantes, mas você não pode deixar nenhuma informação faltando para que complique, para que dificulte a resolução do problema, e nem pode colocar informações demais que vão dificultar também a resolução desse problema, porque tem informações ali que não fazem sentido, que não vão ajudar em nada no objetivo final, que é a resolução do problema. Muito importante também você utilizar uma linguagem de fácil assimilação por todos os responsáveis que vão receber a sua ficha. Tanto para o seu cliente, para o responsável, quanto para o responsável da empreiteira, da construtora que vai receber esse documento e vai liderar a equipe, como por exemplo o encarregado de obras, que vai liderar a equipe para fazer a resolução desse problema, que vai lá tampar o buraco, vai implantar cobertura vegetal, vai implantar proteções, enfim. A linguagem tem que ser clara para todos, de forma que a sua orientação seja efetivamente colocada em prática. Eu vou te mostrar apenas um modelo que nós utilizamos bastante aqui na FU, mas é importante você saber que tem duas outras coisas que nós precisamos levar em consideração quando for formatar o modelo de ficha de registro que você vai utilizar. A primeira é se o seu cliente possui um modelo específico ou algum campo específico que ele quer que você insira na ficha dele. Por exemplo, uma localização geográfica ou um campo para assinatura do responsável, enfim, algum campo que ele exija que você coloque nessa ficha. E também se o licenciamento ambiental do empreendimento que você está trabalhando, que você está fazendo a supervisão, se ele já não foi apresentado um modelo de ficha para o órgão ambiental e o órgão ambiental já aprovou aquele modelo específico. Isso acontece porque em muitos casos, no programa de controle ambiental das obras ou no programa de supervisão ambiental, esse modelo de ficha já é apresentado. Então já é como um compromisso firmado pelo empreendedor de que ele utilizará aquela ficha para fazer a supervisão ambiental de obras. E nesse caso, se já houver esse modelo, o interessante é você ou usar esse modelo ou então pedir a aprovação para o órgão ambiental de uma possível alteração, uma possível mudança nessa ficha que você vai utilizar. Eu vou passar agora todos os pontos, todos os campos que nós entendemos como importantes, como necessários, que estejam contidos na ficha de supervisão ambiental de obras. Mas pode ficar tranquilo que assim que eu terminar de falar todos eles, eu vou mostrar um vídeo onde eu tenho uma ficha sendo preenchida em campo, exatamente como ela deve ser preenchida, para você ver com clareza como que se dá isso, qual que é a formatação da ficha, como tudo isso acontece, beleza? Para começar aqui na FU, nós utilizamos 3 tipos diferentes de fichas de ocorrência ambiental, que são as RAPs, as RACs e as NCAs. A RAP é um registro de ação preventiva. O que isso significa quando eu seleciono esse tipo de problema? Significa que é um problema que ele pode vir a acontecer. Então, se eu tenho um talude sem proteção, sem cobertura vegetal e numa eventual chuva, por ele estar desprotegido, eu possa acarretar num processo erosivo. Eu vou abrir uma RAP, que é um registro de ação preventiva, para que ou seja implantada a cobertura vegetal, ou então na crista do talude, no pé do talude, sejam implantadas proteções que vão mitigar esse possível impacto. A RAC, que é o registro de ação corretiva, é uma informação de um problema que já aconteceu. Então, por exemplo, imagina aquele talude que estava desprotegido, depois que choveu, abriu um processo erosivo nele. Ele se tornou uma ação corretiva, porque eu preciso ir lá e recuperar esse talude, recuperar a sua topografia e implantar a cobertura vegetal. Então, ela se torna um registro de ação corretiva. A NCA, a não conformidade ambiental, já é um caso mais grave, onde esse tipo de problema, por exemplo, um processo erosivo ou um assoreamento, já acarretou num impacto num ambiente mais sensível. Por exemplo, uma APP, um curso d'água ou uma área com maiores riscos de desmoronamento, próximo a alguma casa, próximo a alguma vegetação, próximo até uma rodovia, por exemplo.
Quando o problema está ligado a isso, nós costumamos abrir uma não conformidade ambiental. É quando a gravidade do problema já é maior. Depois desse campo do tipo da ocorrência, nós utilizamos o campo código. O campo código, geralmente ele é sequencial, então você sempre vai ter a ocorrência 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E nós tentamos colocar sempre nesse código uma informação que faça alusão à ocorrência. Então, por exemplo, como eu já citei, nós utilizamos as RAPs, RACs e NCAs. No nosso código, até o que eu vou mostrar no exemplo, nós colocamos, por exemplo, RAP-001, que é um número sequencial. Então eu sei que é uma RAP e ela é a RAP número 1, é um número sequencial. É importante que você não tenha duas ocorrências, duas fichas com o mesmo código. Esse código tem que ser um campo-chave do seu banco de dados, da sua supervisão ambiental. Ele não pode se repetir. Você também pode colocar nesse mesmo código informações como localização, data, alguma coisa do tipo, data de registro, para você deixar ele cada vez mais específico e já com informações já alusivas ao seu problema. Nós também utilizamos um campo nome da obra, porque às vezes você trabalha para um cliente que tem mais de uma obra. São vários empreendimentos ou várias obras diferentes em diversos pontos, então é interessante você colocar um nome da obra para que as fichas acabem não se confundindo. Você pode pegar uma ficha, a hora que o cara enxergar essa ficha, ele já vai estar lá o nome da obra, a localização e tudo, ele já sabe exatamente de que empreendimento se trata. A localização do empreendimento é importantíssima. Assim como pelo nome da obra, a localização vai indicar para o empreendedor, para a construtora, aonde aquele problema está localizado exatamente. E é interessante nesse campo você utilizar a mesma linguagem de comunicação que a construtora utiliza, que o seu cliente utiliza. O que eu quero dizer com utilizar a mesma linguagem? Em muitos projetos, eles utilizam muito como referencial de localização as estacas do projeto. Então, a estaca 1000, estaca 1005, estaca 1010, enfim. Esse número pode ser a referência principal do seu cliente, da construtora que está fazendo essa obra. Então, é importante você utilizar esse tipo de informação. Quando você for dar a localização do empreendimento, dê a estaca para ele saber exatamente onde está. Mas também pode ser a rua, o número, o galpão, o prédio, enfim. Você pode utilizar a informação que tiver na sua obra, mas você precisa informar onde está essa ocorrência. Você não pode deixar uma ficha sem especificar exatamente a localização dele, para que o encarregado, o pessoal da obra, na hora que receber essa ficha, saiba exatamente onde ele está para ir lá e atuar na correção desse problema. Em alguns casos é interessante colocar também a localização geográfica desse ponto, que te permite também depois trabalhar e manipular essas informações num software de geoprocessamento como o QGIS. Um outro campo muito importante que você tenha na sua ficha é a de situação de atendimento. Quando você registra um ponto novo, geralmente ele tá pendente, porque você acabou de identificar, nenhuma ação ainda tem sido executada nele. Então você pode colocá-lo como a situação pendente. Outras alternativas, outras situações são em atendimento, quando as atividades de recuperação foram iniciadas, mas não foram devidamente concluídas, ou ainda não foram concluídas, ou precisa de um esforço maior para que seja realmente concluída. E também o status de atendido, é quando todas as ações que deveriam ter sido realizadas foram devidamente realizadas. É muito importante também nós registrarmos as datas que esses eventos foram identificados, e nós ressaltamos 3 datas principais. A data de registro do problema, ou seja, o dia que você, consultor, estava lá em campo e identificou esse problema, então, quando você viu ele pela primeira vez e falou, olha, isso aqui é um problema, eu vou registrar, você marca essa data. As datas que você volta nesse mesmo ponto, para verificar se ele evoluiu negativamente, se o problema acabou acarretando em problemas maiores, ou então se o seu cliente agiu proativamente na recuperação desse problema. Então você tem que, toda ficha você coloca um campo também da data da sua última vistoria, ou seja, a data que a vistoria foi realizada e o registro fotográfico foi atualizado. E também uma terceira data que é o prazo de atendimento. Você tem que levar isso bem alinhado tanto com o seu cliente quanto com a construtora, para que não sejam assumidos prazos inviáveis, tanto para a construtora executar, ou então para que o problema se agrave sem um devido atendimento. Problemas mais graves costumam ter um prazo menor para atendimento, às vezes até imediato em alguns casos, e prazos de menor gravidade, com impactos menores, você pode dar um prazo um pouco maior, mas sempre comprometendo a equipe, o pessoal da construtora, para que esse problema seja devidamente corrigido no prazo. A descrição do problema é onde você vai colocar todas as informações que o empreendedor precisa, que a construtora precisa para entender o que está havendo. Então, é um processo erosivo com carregamento de solo, ou é um assoreamento de curso d'água, um assoreamento de sistema de drenagem, um depósito indevido de resíduos em locais não adequados, enfim. Você descreve exatamente
qual é o problema que tem ali que você identificou para o empreendedor entender e conseguir agir na resolução desse problema. Impactos decorrentes. Nós gostamos de colocar quais são os impactos que a evolução desse problema está causando, ou já causou ou pode causar ainda. Então, se eu tenho um processo erosivo, os impactos decorrentes que advirão desse problema é o assoreamento de um sistema de drenagem, um soterramento de vegetação ou um assoreamento de curso d'água, enfim. Eu mostro quais problemas podem vir caso esse problema evolua ou caso esse problema realmente se instaure. Ou até se o problema já está em evidência, já aconteceu, qual problema já está acontecendo naquele local. Temos também o campo de diretrizes mitigadoras, que são as atividades que o empreendedor e que a empreiteira deve implantar para a correção desse problema. Então, por exemplo, se eu causei um assoreamento do sistema de drenagem, as diretrizes mitigadoras são a limpeza desse sistema de drenagem e levar esse solo para um local adequado e estabilizá-lo. Caso seja um processo erosivo, eu preciso fazer a correção dele no meu talude e implantação de cobertura vegetal. É esse tipo de coisa. Eu vou falar para ele o que você tem que fazer para que esse problema seja realmente atendido. O dia que você voltar no seu problema e essa situação que você indicou que deveria ser feita foi devidamente realizada, você pega o status da sua ficha e coloca em atendido. Nós costumamos colocar um campo de construtora responsável, porque em muitos casos você tem uma obra, às vezes umas obras maiores, onde tem mais de uma construtora atuando naquele ponto. Então, vou dar um exemplo de uma rodovia. Muitas vezes nós temos uma empresa que está fazendo a terraplenagem, outra empresa está fazendo apenas o pavimento, uma terceira empresa está fazendo os sistemas de drenagem, uma quarta empresa está fazendo a cobertura vegetal, está plantando a grama nos taludes. Então, cada problema tem um dono, tem um responsável. Então, você tem que indicar qual é essa empresa que foi responsável por causar o problema que você está apontando. Você tem que ter essa sensibilidade de entender a obra e entender quem foi o responsável por causar tudo isso. E por último, nós sempre colocamos um registro fotográfico. E ele direciona muito bem para onde está exatamente o problema e você consegue já passar muitas informações apenas com as fotos. Nós mantemos em nossas fichas sempre dois registros fotográficos diferentes. Um é o que eu não vou mudar, ou seja, eu vou fazer a foto o dia que eu identificar o meu problema. Faço a foto, então eu identifiquei um processo erosivo. Eu tiro a foto e essa foto, ela não, uma ou duas fotos, nós costumamos utilizar 2 fotos, nós não tiramos mais essa foto da nossa ficha. Para quê? Para que eu consiga ter uma base de comparação. Conforme eu for repassando nessa minha supervisão, nesse mesmo ponto, eu vou ter uma foto sempre do problema original. Então, para eu saber se ele foi atendido ou não, eu tenho que ter uma imagem do meu problema original e eu tenho essa base de comparação. O problema está muito parecido ainda, poucas atividades foram implantadas, ou não, o problema não está mais visível, ele foi totalmente corrigido. Eu mantenho essa ficha sempre para ter essa base de comparação. A segunda foto é a foto que eu atualizo toda semana, toda vistoria. Quando eu for refazer a minha vistoria, eu atualizo esse segundo registro fotográfico. E com isso, eu tenho a base ali de comparação de novo. Eu tenho a anterior e a atual me falando se o problema foi resolvido ou não, se ele está lá ou não está lá mais. Agora eu vou passar para vocês um vídeo mostrando exatamente o preenchimento dessa ficha em campo, com todos os campos e as informações que nós costumamos colocar. Voltando então, pessoal, vamos começar o preenchimento, mostrando como se dá o preenchimento de uma ficha em campo. Nós utilizamos um software, ele chama FileMaker. A ficha ela é elaborada no escritório pelo computador, nós jogamos essa ficha depois dentro do iPad e utilizamos o iPad em campo para preenchimento. Então vocês vão ver como é que funciona, é muito interessante. Eu vou dando play aqui no vídeo e vou comentando juntamente a ele. Bom, essa é a carinha da nossa ficha. Ela é a tela do próprio iPad, né, sendo gravada. Aqui em cima eu coloco o primeiro campo que eu tinha comentado dos tipos de ficha, então registro de ação preventiva, registro de ação corretiva e não conformidade ambiental. Então é um campo de seleção, eu só apenas clico nela, ela já fica registrado que se trata de uma RAC. Depois o código, um código sequencial, um código específico, então eu não tenho 2 ocorrências com o mesmo código. Coloco esse meu número. O nome da obra, como dissemos, às vezes um mesmo cliente tem mais de uma obra, então nós colocamos um nome de obra. O interessante aqui, esse software ele permite que você deixe conteúdos pré-definidos. Então, por exemplo, se eu tenho 5 obras de um cliente, eu posso deixar uma lista, eu vou mostrar um exemplo de lista aqui na descrição, depois tem outros locais também. Eu deixo já pré-definido todas as obras que eu vou historiar daquele contrato, todas as obras que forem surgindo. Então aqui um exemplo genérico, numa implantação de ponte,
como havíamos dito, a localização. Interessante colocar uma localização que o cliente, que o empreendedor, que a empreiteira tenha entendimento. Então, nesse caso aqui, era uma rodovia, então eu coloco a localização em quilômetro, no quilômetro 150 mais 200, lado da pista. As rodovias elas costumam ter pistas, então é leste, oeste, norte, sul, cada pista tem um sentido diferente, então colocamos a pista, é uma informação de localização também, você tem que estar atento no seu contrato qual é a informação específica e útil, né, de localização que você tem que colocar na sua ficha para que toda a cadeia envolvida nesse atendimento tenha esse entendimento. Aqui na rodovia a gente vai colocar uma rodovia genérica só para exemplificação. Um exemplo, esse é um exemplo de lista pré-definida. Então, no campo situação, eu só aceito 3 informações. Ou ele está pendente, em atendimento ou atendido. Entendeu? Então, todas as ocorrências que eu identificar, elas estarão em um desses 3 tópicos. Então, eu apenas clico e seleciono, essa informação ele já vem. E nós já deixamos também uma formatação condicional. Se for pendente, fica vermelho. Se for em atendimento, fica azul. Se for atendido, já fica em verde. Nas datas, um exemplo aqui, ó, a data da ocorrência. A data da ocorrência é o dia que está sendo registrada a ocorrência, o problema. Então ele já preenche, eu já deixei pré-definido aqui para ele preencher automaticamente quando eu criar o campo. Pode ver que aqui em cima está sexta-feira, dia 31 de maio, então ele já registrou. Ó, 31 de maio de 2019 foi quando esse evento foi registrado. Data da vistoria são as próximas vistorias que você vai fazendo. Então, atualizou a ficha, fez uma nova vistoria, vai atualizar a ficha, atualiza essa informação data da vistoria. Então, nesse caso, ela fica em branco. E eu vou colocar o prazo que eu vou dar para esse atendimento de acordo com o problema. Então, é um prazo já pré-acordado com o empreendedor, com o cliente, com a empreiteira, de que ele vai ter, então, 7 dias para resolver esse problema. Eu já coloco o prazo para atendimento. Mais um exemplo de listas já pré-definidas dos problemas. Aqui, ó, nós vamos preencher a descrição da ocorrência. Eu já tenho uma lista com todos os meus problemas recorrentes, os problemas que eu costumo identificar em obras. Eu apenas coloco um código para eles também, para eu saber de qual se trata. Escolho aqui na minha lista, então, ó, eu escolhi 33, deficiência na manutenção e ou ausência de implantação de dispositivos de drenagem e ou contenção de sedimentos. Então é um problema bem recorrente, eu já deixo ele registrado, apenas escolho, procuro ele na minha lista, clico e ele já fica preenchido devidamente. Isso é muito importante que você tenha uma lista já pré-definida com os nomes corretamente, porque senão depois você começa a arrumar um monte de problema, um monte de descrição diferente para o mesmo problema. Processo erosivo, erosão em talude, erosão sulco erosivo. Começa a aparecer um monte de nome diferente para o mesmo tipo de problema. Então, é interessantíssimo você ter essa padronização para você saber depois quais são os mais ocorrentes, quais são os menos ocorrentes, quais que dão maiores impactos, quais que são menos impactantes, enfim. Essa padronização é importantíssima para garantir a qualidade do seu trabalho. Até para o seu cliente também não fazer, uma hora fala que é um processo erosivo, depois é um sulco erosivo, depois é uma erosão, depois é uma erosão em talude, enfim. Para não ter essa bagunça aí de nomes diferentes, é interessante colocar sempre o mesmo nome e deixar padronizadinho. O campo seguinte são os impactos decorrentes, então se é uma deficiência, né, na proteção do solo, na proteção da obra, isso pode causar um assoreamento de um curso d'água e danos em áreas de terceiros. E também as diretrizes mitigadoras são as informações as orientações que nós entendemos necessárias para que esse problema seja encerrado, atendido e os impactos sejam interrompidos. Nós colocamos um campo aqui de construtora responsável, que como nós já dissemos, muitas vezes uma mesma obra tem mais de uma construtora, então tem quem está fazendo a terraplenagem, tem quem está fazendo a construção dos prédios, tem quem está fazendo as drenagens, a cobertura vegetal, enfim. Você consegue direcionar o responsável, então abrir um problema de resíduo do cara que está plantando grama. Então, essa ficha ela vai exatamente para aquele cara, não vai cair no cara que está fazendo o pavimento ou a construção civil do prédio, e sim vai diretamente para ele. Observações, caso tenha alguma observação específica, nem sempre é necessária.
E também o registro fotográfico. Então, como eu estou abrindo, né, a minha ocorrência, eu vou lá e tiro a foto do meu problema. A foto dos problemas, então, é essa falta de proteção, né, contra o acarreamento de solo. Como dissemos, nós mantemos 2 registros fotográficos. Então, é um registro fotográfico inicial, que é da data do registro. Eu abri a ocorrência, eu identifiquei a ocorrência, identifiquei o problema, eu faço essas fotos. E sempre que eu for vistoriando esse problema novamente, eu atualizo aqui o registro fotográfico atual. Então, o registro fotográfico inicial vai ter a data aqui do registro da abertura da ocorrência. E o registro fotográfico atual vai ser sempre a data da sua última vistoria. Dessa forma, se você já foi 10 vezes no mesmo problema e não atenderam, você vai ter sequencialmente as semanas, cada semana que você voltou lá, cada vistoria, se for uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, você vai ter, cada semana vai ter uma ficha separada com um registro fotográfico específico daquela semana.